leitores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Leitura Franca. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre duas leituras que eu fiz durante o mês de agosto e que, muito diferente de Wind Weaver, são fantasias que funcionam, são fantasias que entregam para o leitor o que o leitor precisa saber para imaginar ou para entender aquele mundo. E eu estou falando de A Rosa Acorrentada e O Despertar da Chama Eterna. Eu fiz a leitura dessas duas fantasias e foi uma em seguida da outra. Eu até fiquei com aquele medinho que nós, leitores, normalmente temos de ler muita coisa do mesmo gênero e acabar tendo uma ressaca literária, mas não aconteceu. Não aconteceu mesmo. Os dois livros são de fantasias. São sistemas mágicos diferentes. Em A Rosa Acorrentada, nós temos dois tipos de magia diferente, a magia da mente e a magia do coração. Em O Despertar da Chama Eterna, nós temos magia que é proveniente dos deuses. E também temos a diferenciação de classes por causa dessa magia. Só que nos dois livros, o que acontece não é algo muito complexo de se entender. Com poucas palavras, as duas autoras conseguiram trazer as informações mínimas para o leitor entender os conflitos daquele mundo e a forma em que a magia também funciona naquele mundo. Nos dois livros nós temos personagens femininas super fortes. Em A Rosa Acorrentada, nós acompanhamos a trajetória da Brione, que ela é uma princesa de um reino que foi invadido por um reino inimigo, em que seu irmão, que era o rei do continente ali, do país dela, foi assassinado por esse inimigo e ela foi feita de prisioneira. Só que ela não foi apenas feita de prisioneira, ela foi leiloada. Por quê? Ela é uma pessoa, no território dela, as pessoas têm a magia da mente. E o território que invadiu o país dela tem a magia do coração. As pessoas que têm a magia do coração, elas escravizam pessoas com a magia da mente para sugar a magia dessa pessoa, para servir como se fosse de uma âncora para potencializar os próprios poderes. E é isso que acontece com a Brione. Ela é leiloada e quem acaba arrematando ela nesse leilão é um jovem que estudou com ela na escola e que a Brione era apaixonada nos tempos em que eles estudavam juntos. E aí a gente acaba se surpreendendo que esse jovem chamado Tolven, ele não comprou ela pra sugar os poderes dela. Pelo contrário, foi a forma que ele descobriu, a forma que ele tinha naquele momento de salvar a Brione. Então ele leva ela pra casa dele e começa a cuidar, alimenta ela, ela tem onde ela dormir, ele protege ela, ele não deixa que outras pessoas do governo descubram que ele está protegendo ela. Então a gente tem essa relação entre esses dois personagens e é um bem slow burn. Não vá ler A Rosa Acorrentada pensando que você vai ter cenas hot mirabolantes, porque não temos. É bem slow burn mesmo. Do outro lado nós temos O Despertar da Chama Eterna, onde a gente acompanha a Diene. A Diene, ela é uma aprendiz de curandeira que ela foi treinada
pela mãe dela para ser curandeira, para ajudar os seres humanos, mas nunca se envolver com os descendentes. Os descendentes são a realeza deste mundo, que eles têm poderes provenientes dos deuses. E eles normalmente não se misturam com os humanos. Porém, de uma forma misteriosa, a mãe da Jane, ela desaparece. Ninguém sabe se ela foi sequestrada, se ela morreu, ninguém sabe o que acontece com a mãe dela. Ela só sabe que um dia antes da mãe dela desaparecer, a Jane viu a mãe dela conversar com um descendente super esquisito num beco na cidade e eles estavam discutindo. Depois de 6 meses que a mãe dela desapareceu, a Jane começa a assumir o lugar da mãe dela como curandeira. E ela descobre que a mãe dela era uma das únicas curandeiras que servia à corte, que ia até o palácio curar os descendentes. E aí a Jane toma o lugar dela ali naquele palácio, e quando ela chega, ela tem a surpresa. O príncipe herdeiro é o tal descendente misterioso em que a mãe dela estava discutindo num beco antes de desaparecer. E aí a gente vai meio que junto com a Jane descobrindo várias tramas. Ela desconfia que o padrasto dela sabe onde a mãe dela tá. Esse misterioso príncipe herdeiro, ele dá um pouco de sinal, assim, sinais que ele sabe o que aconteceu com a mãe dela e que a mãe dela tinha um segredo que estava escondendo, e que a gente meio que vai descobrindo junto com a personagem o que seria este segredo. A Jane vai descobrindo que ela tem poderes, mas ela não deveria ter poderes porque ela é humana, ela é uma mortal, ela não é descendente. E aí a gente vai fazendo essas descobertas junto com ela. E o que eu gostei muito nessas duas histórias é que a gente tem uma parte mágica super simples, a gente tem personagens femininas super fortes, que têm características próprias, que lutam dentro dos seus mundos com o que é oferecido para elas, elas não abaixam a cabeça. E o que, assim, me prendeu foi que as duas histórias, os dois livros, têm um final surpreendente. Sabe? Aquelas histórias que quando termina você fica ansiando pelo próximo livro. Essas duas histórias terminam dessa forma, pessoal. Tanto o Despertar da Chama Eterna quanto a Rosa Acorrentada tem acontecimentos finais que você faz... Eu preciso continuar, eu preciso saber o que vai acontecer com esses personagens, qual que vai ser o desdobramento. E é bem aquela fórmula de Sarah J. Maas, que deixa os acontecimentos super importantes pro final para deixar o leitor com aquele gostinho de eu preciso dessa continuação. E isso é uma coisa que realmente me encanta em livros de fantasia. Eu ter essa vontade, essa necessidade de continuar a ler o próximo. Em A Rosa Acorrentada, eu tive veio muito à minha mente enquanto eu estava lendo, aquela parte de acotar. Agora eu vou trazer um pouquinho de spoiler de acotar para quem não leu ainda ficar avisado. Quando o Rhysand, ele leva a Fairy para a corte noturna e fica com ela lá, cuidando lá. Ela não é uma prisioneira, mas ele cuida melhor dela do que a gente esperava. Aquela parte de que ele se mostra para ela a verdadeira forma dele quando eles vão em frente a toda a cor. A gente fica naquele clima sensual, ela fica sentada no colo dele, só que aí ele mostra que ele não é bonzinho.
Tem essa ambientação, tá super presente isso em A Rosa Acorrentada. Então, assim, ao contrário do que eu achei em Wild River, que as pessoas estavam falando que seria o próximo a cotar, em A Rosa Acorrentada, sim, eu tive muito essa sensação. Se você falasse pra mim, perguntasse pra mim, qual livro você acha que vai ser o próximo a cotar? Aí eu falaria pra você que é A Rosa Acorrentada, e os próximos livros da série eu acho que também devem ir por essa vibe assim. Em O Despertar da Chama Eterna, ele tem mais a vibe de uma fantasia assim clássica. A gente tem ali um romance, claro, um romance desenrolando, um slow burn. A personagem principal, ela fica muitas dúvidas, só que também a gente fica assim, eu preciso saber o segredo que a mãe dela tá escondendo. A gente fica, o leitor, ele fica naquela ânsia de eu preciso entender mais sobre esse mundo, eu preciso saber esse segredo. E o final desse livro tem uma cena, no final desse livro, que eu não tava esperando. Eu não tava esperando, assim, de verdade, o que aconteceu com a personagem principal. Que quando eu terminei de ler essa cena, eu fiquei, meu Deus do céu, isso tá muito bom. Então, assim, gente, são duas fantasias, dois mundos fantásticos completamente diferentes, só que agarra o leitor, deixa o leitor preso, sofrendo, vivendo junto com os personagens principais e a trama que as autoras se propuseram a trazer pra gente. Essas duas fantasias, esses dois livros, são primeiros livros de séries, e para os dois eu classifiquei como 5 estrelas. Eu gostei muito e eu indico muito pra você. Se você tá procurando uma leitura de fantasia que vai te prender, vai te deixar ansiando pelo próximo livro, que são sentimentos que eu tinha quando eu li a Cotar e Trono de Vidro, essas duas séries vão servir perfeitamente para vocês. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas indicações? Trouxe nesse formato um pouquinho diferente do que eu normalmente trago, resumir o livro inteiro, trazer o livro em detalhes, e eu achei melhor para essas duas séries, para essas duas histórias, eu trazer os pontos principais que me fizeram gostar e classificar os dois como 5 estrelas. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês ficaram com vontade de ler? Porque, a indicação é boa. Comentem aí, bora conversar. Se vocês também têm outras indicações de séries de fantasia que deixaram vocês com esses mesmos sentimentos, coloquem aí nos comentários. Indiquem pra mim, pra eu também ler, pra gente trocar essas indicações. E foi isso que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. Não esqueçam de ajudar o canal Leitura Franca, curtindo, comentando, se inscrevendo no canal, acionando o sininho para vocês não perderem as novidades, as indicações, as conversas literárias que eu sempre trago aqui pra vocês. E foi isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas indicações. Um beijo e boa leitura!